botãozinho vermelho desse aí, só pra gente tirar onda aí. Gostou, Toninho? Oxe, bom demais. Aqui é profissional. Vamos lá. Quando quiser, pode começar. Bem, amigos, mais uma vez aqui no podcast Fala do Tô, porque o sabido aqui é você. O entrevistado de hoje, nosso amigo e queridíssimo Antônio Melo, conhecido como Toninho, cardiologista aqui da cidade de Serra Talhada. Nós temos um outro convidado aqui também, que está me co-auxiliando aqui, Dr. Felipe Guimarães, que de entrevistado passou a ser entrevistador. Mas, enfim, convidado de hoje, Dr. Antônio Melo, formado na Faculdade Campus de Campina Grande, especialista em cardiologia com residência médica e clínica pela HRC do Ceará, cardiologia, não é isso? Corrija se eu estiver errado. Residência em clínica médica pelo HRC do Ceará e cardiologia pelo Procap, junto com ecocardiografia. Fiz as duas residências lá no Procap. Muito bem. Agora me explica uma coisa, essa ecocardiografia é o quê? Ecocardiografia é um exame, tá? É um exame semelhante a um ultrassom do coração, tá, joia? É onde a gente pode ver o coração numa tela, a gente vê o coração por dentro, né? Aí a gente dá o nome de ecocardiografia. Muito bem, muito bem. Eu pensava que era porque o bicho escrevia, né? Mas enfim. Ele escreve pelas imagens lá, dá pra escrever. Muito mesmo. bem, muito bem. Atenda aqui em Serra Talhada, no Vila Saúde, em Triunfo, na Climelo e em Princesa Isabel, na Total Saúde. Seja bem-vindo, meu querido. Uma boa noite para você. Muito obrigado pelo convite e por vir aqui nesse dia de hoje para dividir os seus conhecimentos da medicina aqui com os nossos queridos seguidores, né? Enfim. E vamos para o que interessa, né? Que o programa de hoje é bastante interessante. A gente vai falar do nosso querido coração. Parece aquele pop love da rádio, né? Vamos falar do pop love da rádio, o nosso querido coração. E aí, mestre doutor Antônio, doutor Toninho, quais são as principais cardiopatias que afligem aí o pessoal, que faz com que esse pessoal lhe procure com tanta aflição, com tanta esperança em ver o problema sanado? Diz aí pra gente, fala aí pra gente. Primeiramente, solta o verbo, Vitor, garoto. boa noite, né, a todos que estão... A gente tá falando boa noite porque o programa está sendo gravado à noite, mas para você pode ser qualquer horário. Primeiro, parabenizar, porque eu acho que eu sempre gostei de divulgar conhecimento e nada melhor do que as redes sociais, né? E os podcasts, eu acho que, de certa forma, eles têm como ser uma conversa mais informal, às vezes faz a gente conseguir falar uma linguagem mais popular. Então, em termos de informação, eu acho que aqui tem muito a acrescentar na vida da população. Então, eu parabenizo realmente porque, uma estrutura bem bacana. São poucos que realmente se importam em fazer esse tipo de novidade, né, para informar cada vez mais. Então, assim... a principal doença, na verdade, porque as cardiopatias, na maioria das vezes, são consequências de alguma doença, né? Então, quando você tem, às vezes, aquele coração inchado, aquele coração crescido, já naquele estágio final, na maioria das vezes foi consequência de uma doença anterior. Ou de uma hipertensão, uma pressão mais alta, ou de um diabetes, ou então de obstruções arteriais, né? As artérias do coração entupida. Então, tudo isso vai culminando no final para o coração ficar com problema. Mas, sem sombra de dúvida, o carro-chefe do consultório é a hipertensão arterial. É o que mais as pessoas, às vezes, se preocupam, né? Que é a popular pressão alta. E a pressão alta nada mais é do que uma pressão maior ou igual do que 140/90, quando você afere naquele aparelhinho que a gente chama popularmente de tensiômetro, né? Que tem os digitais, né? E tem o manual. Então, basicamente, o carro-chefe realmente é a hipertensão arterial. É o 14/8 que o pessoal diz? O pessoal, você vai na farmácia... O objetivo, na maioria das vezes, é ficar no 12/8. 12/8, né? Então, mas acima de 14... Você já... Acima ou igual. Mas, Se Toninho, bater igual, pode ser... A gente considera como hipertenso já. isso varia de cada pessoa, né? Que eu vejo pacientes que têm uma pressão 120/80, 12/8, só que no dia a dia a pressão dele é um pouco mais baixa. Quando chega a 12/8, estão com dor de cabeça, suando frio. Isso às vezes pode acontecer, tá? Obviamente que tudo isso é uma média. E por que que se chegou a esse valor, né? Porque isso não é um valor cabalístico que alguém chegou e disse, não, agora é 14/9 e prio.
É porque a gente já sabe, na verdade, pressões acima de 12/8, elas já levam a um risco aumentado de você ter infarto e AVC. Só que acima de 14/9 ou igual, esse risco é maior. Então, por isso que se chegou a esse estudo. Fizeram um estudo com muita gente e viu, ó, muita gente que está com 14/9, 15/9, está começando a infartar. Então, por isso que chegou nesse valor. Pressões ideais, pressão ideal que a gente fala, no geral é abaixo de 12/8. Existem pessoas realmente que têm uma tendência à pressão baixa, que em determinados momentos, quando sobe um pouquinho a mais, então elas, às vezes, não é nem que o sintoma é da pressão, mas às vezes a pressão sobe por causa de um sintoma, entendeu? A gente tem que, às vezes, tentar definir qual é a causa e quem começou primeiro, ou quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Na maioria das vezes, pressão alta não dá sintoma, em 95% das vezes. O que acontece é que, primeiro, como você não verifica no seu dia a dia, você só verifica quando está sentindo alguma coisa. Quando está lascado, o cabo vai ver o que é. E aí, quando está com dor de cabeça, alguma coisa, a pressão vai estar alta. Mas se verificasse sem estar com a dor de cabeça, provavelmente ela estaria alta da mesma forma. Entendeu? Então, as pessoas confundem muito essa questão do sintoma na hipertensão. Para a gente dizer que uma dor de cabeça ou um sintoma é propriamente dita da pressão alta, aí tem que ser pressões extremamente altas. Entendeu? Normalmente acima de 180, ou a mínima acima de 120. Na maioria das vezes é o contrário. O sintoma, a dor, é que está fazendo aumentar a pressão. E isso, às vezes, é difícil da população entender, da pessoa entender, porque ela sempre correlaciona. É muito comum no consultório dizer, doutor, eu sei quando minha pressão está alta. Aí, às vezes, eu vou lá, verifico. Aí, tu está sentindo alguma coisa? Aí ele, não, tô não, porque tua pressão está em 17. Mas não tô sentindo nada, doutor. Justamente, porque não dá sintoma. Tá? Esse é o problema. Só que como é aquele negócio de causa e efeito, né? Como ele está sentindo aquilo, né? Ele bota a culpa em alguma coisa. Como ele afere a pressão e está mais alta, ele correlaciona que aquilo é a pressão. Mas na maioria das vezes não é. Por isso que a gente recomenda que qualquer adulto jovem verifique a pressão de vez em quando. Tá? Geralmente pacientes acima de 30 anos, né? E principalmente quando está acima de 40 anos, que é onde a incidência de pressão alta ela é bem maior. Então a gente orienta que sempre verifique. Vou começar a verificar a minha semanalmente. Né? Mas o doutor Felipe, ele tem 25 anos eternamente, então você não precisa, doutor. Eterno jovem. É um eterno jovem. Você não precisa verificar sua pressão, porque ela já é regular. Não é? E o pior é que é meu médico, né? É o cardiologista. Você já tá com pressão alta, cara? Rapaz, pode dar pressão alta em jovens também? Pode. Doutor Antônio. Primeiramente, assim, a incidência de pacientes com pressão alta na juventude, que antigamente realmente era uma doença de pessoas mais idosas, tá? Só que é o seguinte, o que é que a gente vem vendo nos últimos tempos? Principalmente essa questão do sedentarismo, de obesidade, com essas, de certa forma, aumento de performance, academia, pessoas que às vezes querem realmente trabalhar cada vez mais, aí começam a utilizar, às vezes, substâncias que levam também ao aumento da pressão. Os tóxicos. Nem tóxicos às vezes, mas, por exemplo, uma cafeína em excesso. É muito comum, às vezes, como pré-treino, você utilizar cafeína. Só que tem gente que, às vezes, dá uma alopradazinha. E aí utiliza 600mg, 700mg de cafeína, tá? Isso pode causar uma elevação tanto transitória da pressão, e dependendo se for uma coisa muito contínua, você pode ter um aumento da pressão por uso de substâncias exógenas. Tem algumas dietas que alguns profissionais passam que você utiliza hormônio tireoide, entendeu? Então, tudo isso pode fazer com que a pressão suba. Mas aí, nesse caso, é o que a gente chama de hipertensão secundária. Alguma coisa por trás é que está fazendo com que a pressão suba. Tira essa alguma coisa por trás. Que, na maioria das vezes, melhora Aí melhora a pressão. Melhor, tende a melhorar a pressão. Secundário resolveu, né? Isso, mas é muito comum hoje você ver muito obeso, tá joia? Principalmente em idades mais jovens. Hoje estima-se que eu acho que em torno de 20% das crianças são obesas, 20% a 30%. Então isso acaba culminando com você ser hipertenso mais cedo. E aí você puxa a cadeia para mais baixo. Se você já tem um fator de risco que é a hipertensão mais cedo, então obviamente a chance de você infartar mais cedo é maior. Por isso que as pessoas vêm dizendo, poxa, tá tendo uma epidemia de infarto. Tá mesmo. Mas justamente por causa disso. Tá? É muito comum nas emergências você ver pacientes mais jovens infartando. Cara, você acha que isso é mais um fator genético, que o pessoal diz, não, pressão alta, problemas de coração é genético, ou um problema de hábito? Dos dois.
Só que, normalmente, o problema genético, ele facilita se você tiver um fator de risco. Então, por exemplo, existe, assim, a gente chama hipertensão primária quando não existe uma causa específica que lhe leve a ter, tá? É um conjunto de fatores. E, obviamente, os fatores genéticos, eles são fundamentais. Então, se você tem um pai hipertenso, mãe hipertenso, a chance de você ser hipertenso é maior. E isso vai culminando ao longo de sua vida. Só que se você já tem... Fator genético é herdado, você não tem como tirar. Não é verdade? Se você é associado a isso, ainda fuma, ainda é obeso, então a tendência é que você desenvolva mais precocemente. Entendeu? Mas os dois se aliam, digamos assim. Interessante isso. Queria falar, doutor? Não? Pode ter. Interessante isso. Essa questão do hábito ou do meio, porque a gente tava numa palestra e o palestrante disse genético. Aí o cara falou sobre doenças que são ocasionadas pelo meio ao qual você Está exposto. a chamada ambiência. Porque o cara disse, não, meu pai é cardíaco. Mas como é cardíaco? Vamos olhar os hábitos do cara. O cara acorda tarde, é fumante, vai comer o cafezinho, 2 dedos de café, bota 2 dedos de café e o pãozinho com margarina, que é uma delícia para de manhã, no final de semana, churrasco, só coisa boa, né? Aquele pão com margarina é bom. Tem um jogo do Churrasco Flamengo, pois é. Mas é Perfeito, justamente Diego. isso. O ambiente, ele na verdade estimula aquele gene que ele já teria. Obviamente, se ele não tivesse aquele ambiente, talvez aquele gene ficasse adormecido por mais um tempo. Tem muitas coisas que são desencadeadas pelo ambiente, mas está lá dormindo. Precisa do Entendeu? gatilho, né? Isso, às vezes Seria. precisa de um gatilho para aquilo se desenvolver. E é o que mais ou menos acontece. Você já tem uma tendência genética, mas aí o gatilho vai e detona mais cedo. Entendeu? Interessante. Toninho, me explica a relação sono e hipertensão. Eu já vi muitos estudos, assim, paciente que não dorme, que tem uma maior tendência a ter os níveis pressóricos mais altos. O que é que tu acha disso? Isso é uma verdade, tá? A gente sabe que, principalmente, se você tiver, às vezes, doenças do sono, dentre elas a principal é a apneia do sono, tá joia? Você realmente tem um risco maior de você se tornar hipertenso, principalmente a apneia. Primeiro porque realmente você não descansa, você está sobrecarregado o tempo todo, aumenta seus índices de estresse. Então, as catecolaminas, né, existe uma inflamação natural no seu corpo, uma liberação de adrenalina maior, até para lhe manter funcionando, né? Porque se você não tiver aquele repouso, alguma coisa por trás vai ter que lhe manter funcionando adequadamente para você fazer suas tarefas do dia a dia. Então, se você não tiver um sono adequado, né, você tende sim a ter uma pressão mais alta. E uma coisa que chama muita atenção é que, por exemplo, pacientes com apneia do sono, que é aquele paciente, às vezes, que ronca muito e que, às vezes, a esposa fica até com medo de ver o cara porque ele para de respirar de uma hora para outra e passa longos períodos. Esse cara, quando a gente tem uma pressão, às vezes, de difícil controle, uma das doenças que a gente tem que buscar é a apneia do sono. Porque se não tratar a apneia, eu não consigo tratar a pressão. Qual é o profissional, no caso, que vai tratar a apneia? Existem vários. Existe o profissional específico do sono, né? Existe uma especialidade chamada medicina do sono, que qualquer médico ela pode se especializar, mas no geral o otorrino, o cardiologista, o neurologista, todos eles podem tem comum relação com essa questão do sono. Na minha santa ignorância, eu pensava que era só comprar um colchão Castor. Durma bem, compra um colchão Castor, que você vai dormir bem. O sono hoje é motivo de estudo em muita coisa, porque, primeiro, é um problema mundial. Quantas pessoas tu não conhece tomam remédio para dormir? Muitas. Tá sendo muito comum essa questão de uso de remédio para dormir. Até um dia desse, eu não sei assim, os dados normais, eu acho que depois me falaram que outra medicação já tinha passado, mas até um dia desse o Rivotril era o comprimido mais vendido do Brasil. Mais vendido que dipirona. Entendeu? Cara. Porque dipirona você utiliza aqui e acolá, numa febre, um negócio, mas Rivotril o cara utiliza todo santo dia. Só que hoje parece que foi passado, eu não sei qual é a substância, mas provavelmente um psicoativo aí, mas o Rivotril é uma das medicações mais utilizadas, porque o sono ele é multifatorial para você dormir. E principalmente nessa nossa vida agitada, depois de muita tela, o cérebro fica muito ativo. E tem essa questão muito, eu acho que você já deve ter visto, né? Essa questão de produtividade, de você ser mais produtivo no seu dia a dia, essas coisas, acabam influenciando, que o cara quer se transformar numa máquina. Você não quer parar. Você não quer parar.
eu sinto na skin the game, como diz a história. É. O cara tem que ser produtivo, que você sai do trabalho, o trabalho não sai de você, você chega em casa, dá aquela atenção meia boca à família, e mesmo assim você tem que produzir, produzir, produzir. Você acaba não desligando, não puxando a tomada. Isso tem consequências. Tudo tem Isso tem consequências. consequências, né? Você dorme mal, você come mal. E reflete tanto na produtividade que o pessoal tanto busca. Quando né? você vai falar de questão do próprio sono, quando você avalia pacientes obesos, a maior parte dele tem um sono horrível. E às vezes você tem que tratar o sono, porque quando você tem um sono ruim, aumenta a sua fome, diminui a sua sensação de saciedade. Então, é tudo correlacionado. Se você olhar tudo é um estilo de vida desregrado. A ambiência. É. E cada vez mais está sendo mais difícil controlar isso. Né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, parece que é uma epidemia que está se tornando. Então, tudo vai puxando uma coisa. Então, o cara vai ficando obeso, vai dormindo mal, vai aumentando o risco de infarto, começa a usar remédio mais cedo, começa a usar psicotrópico mais cedo, e aí fica aquela bola de neve. E realmente o cara começa a ficar adoecer pesado. Entendeu? Caraca. E tudo isso vai influenciar o coração em algum momento. O coração dos órgãos mais sensíveis. Eu sou apaixonado por coração. Desde quando eu estava na faculdade, eu já pensava em fazer cardiologia. Como tu falou, eu fiz cardiologia na UFCG. E eu consigo ver, desde aquela época, olha que eu não sou tão idoso assim, eu tenho 35 anos, mas menino jovem. quanto mudou Rapaz. os hábitos daquela minha época. Eu saí de Triunfo, eu tinha 13 anos. Porque aqui não tinha colégio nem nada. Acho que não tinha um colega meu que era gordinho. Todo mundo era um cibitim baleado. Agora sim, andava de bicicleta todo o tempo. A gente não tinha celular nem nada, né? Praticamente computador não tinha. Então a gente brincava no meio da rua. E era sempre brincadeira de atividade. Era bola, era correr, bicicleta, bicho, rouba-bandeira. Então tudo era de muita atividade. E as comidas que a gente tinha, pelo menos eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo lá, salgadinho era aqui e acolá, numa festa de criança, um negócio. Mas na maioria das vezes era arroz, feijão, carne e pronto. Macaxeira. Um lanchezinho era um pãozinho, um cuscuzinho. negócio. Cara, a comida extremamente natural. Pão doce com E caldo de aí, cana. quando você vê hoje, primeiro também antigamente era mais tranquilo, né? Assim, em relação a gente ir pra rua, os pais da gente normalmente tinham essa tranquilidade de às vezes deixar, porque não tinha tanta violência que nem a gente vê hoje. Mas o que é que você vê hoje, principalmente nessa pandemia? Os meninos tudo em casa em tela. Entendeu? Rapaz, aconteceu uma coisa interessante. A gente foi fazer um exame na minha filha. Um laboratório bem conhecido na cidade de Recife. E a gente não tem o hábito de colocar telas para ela assistir. Aí o cara, no momento, e ela sem querer deixar, se posicionar para aplicar a injeção, a agulha, para poder retirar o sangue. O cara olhou para a gente e disse, bota uma telinha. Aí deu vontade de dizer, bota tela na sua filha, meu amigo, que aqui a gente vai segurar, a gente vai sofrer um pouquinho aqui, ela vai se espernear, mas aqui vai sem tela, pelo menos a gente tá segurando 2, 3 anos. Os 2 que é pra, anos, os pediatras realmente recomendam a questão dos 2 anos. E influencia demais. Vê-se o número de crianças, às vezes, depressivas ou com transtornos de TDAH, por exemplo, né? De hiperatividade. E realmente, assim, a tela ela é muito... lhe prende. Né? É atrativo. atrativo demais. E você vê, parece que assim, é uma hipnose no menino. O menino fica meio grogão. Aí esse cara normalmente vai ser um cara menos ativo, entendeu? Já vai começando a diminuir os hábitos e no final das contas o coração é que vai sofrer. Interessante. Eu tava vi uma postagem na internet que era de Nova York em 1930. Eu vi. Tu viu? Tudo magrinho. Magrinho. Hoje, se tirar uma foto lá, no mesmo local, não vai ser assim. Nossos hábitos, eles mudaram muito. E a tendência é que mudaram para pior. Por mais que a gente saiba, quem não sabe que atividade física é bom? Praticar. E às vezes eu nem critico às vezes o cara. Tem muito disso, assim. Eu não critico o cara, às vezes, que não consegue fazer atividade. Eu tava até comentando isso para Felipe agora. A gente já comentou até com o personal da gente. Eu comentei. Pronto, hoje mesmo eu tava falando. Eu acordei acho que umas 6h30. Aí fui trabalhar. Trabalhei até 6h30 da noite, direto, seguido. 12 horas. Aí, o cara chega muito exausto. Isso é a rotina de boa parte dos brasileiros. Às vezes,
tu ainda tem que cuidar da casa, principalmente às vezes quando tem filhos, então os pais se dividem. Bicho, é muito cansativo. Lembrei minha sogra. Entendeu? É muito cansativo. Então, eu até entendo. Então, às vezes, o que é que eu oriento para meus pacientes? Velho, tenta encaixar na tua rotina do teu dia uma forma de você fazer atividade. Porque as pessoas acham que a atividade que vale a pena é a atividade do cara ser atleta. O cara tem que correr 50 km, malhar umas 10 horas por dia. Não. A média é em torno de 150 minutos por semana. Se tu conseguir encaixar 30 minutos por dia, conta. Tá entendendo? Já vai reduzir muito o seu risco cardiovascular. Então, às vezes, o que eu oriento? Tu tem o hábito de ir na padaria? Vai de pés? Pega um tênisinho, vai na padaria, faz um caminho mais longo, tenta fazer uma caminhadazinha um pouquinho mais rápida, entendeu? Para ser uma atividade pelo menos moderada. Pronto, tu tá feita a tua atividade. Esse tipo de atividade que resolve, entendeu? Quando a padaria é vizinho de porta. Você arrudeia. É que nem o Matuto, arrudeia. Arrudei, né? Arrudei. Arrudei, João. Vem pegar seu pão. Vai pro trabalho, tenta ir a pé. Ou então, se às vezes tem uma cidade maior, né, que realmente às vezes tem a questão de segurança e tudo mais, mas desce uma parada mais cedo do ônibus, tá entendendo? De bicicleta, Tenta colocar na tua rotina. Na minha época, como o Antônio estava dizendo aqui, o Toninho estava falando, se via muito pessoal utilizar de bicicleta para se locomover. Hoje em dia, o transporte virou a moto, né? Hoje, todo mundo tem uma moto. Mas, Vitor, eu acho que tá voltando bicicleta. Tá voltando, mas tá voltando... De uma outra forma. De uma outra forma. Meio... Não é a palavra adequada, meio gourmetizado, digamos assim. Gourmetizado, exatamente. Porque hoje também, pronto, esse simples andar de bicicleta virou uma coisa muito cara. Tu vai comprar uma bicicleta, é o preço de uma moto para tu sair pedalando. Sim. Então, por isso que tá voltando bem. Isso é importante, qualquer atividade é fundamental. Só que o do dia a dia, eu acho que é o que tá faltando, entendeu? E as pessoas também se conscientizarem que você não precisa ser um atleta, que não precisa, às vezes, correr, não precisa, às vezes, fazer nada. Às vezes é só andar, que você já tem toda a sua cota de atividade já realizada. Então, a partir disso, a partir de 150 minutos por dia, o benefício ele não vai duplicando à medida que você vai aumentando a atividade. Tá joia? Então, o efeito bom, razoável, para você ter uma redução de risco é em torno de 150 minutos por semana. Esses relógios da atualidade, é uma pergunta meio aleatória, mas que é curiosa. Os bichos ficam mandando o cabo se levantar direto. Tá na hora de ficar de pé. Qual a importância disso? E se tem correlação com alguma doença cardiovascular? Tem alguma coisa a ver? Em relação à doença cardiovascular, não, mas é uma forma importante de você se mexer. Tá entendendo? É um bom mecanismo, digamos assim. A gente não tem nenhum estudo se isso é eficaz. Apesar que com esses smartwatch, principalmente, por exemplo, tem alguns já que você consegue dar o diagnóstico de algumas arritmias. Começou-se uma era na medicina de estudos com um populacional extremamente elevado, entendeu? Tem um estudo que fizeram, acho que foi com o Apple Watch, que ele dá o diagnóstico de FA. Acho que participaram 1 milhão de pessoas. Que é FA? Fibrilação atrial, um tipo de arritmia. Tá, beleza. Pegou 1 milhão de pessoas. Então, assim, os estudos, às vezes, eles não têm como ter uma eficácia muito grande, mas é um primeiro passo para você fazer estudos de larga escala. Então, esses relógios são importantes. Fora que você consegue metrificar a quantidade de atividade que você está fazendo. E a frequência cardíaca. Consegue avaliar a frequência cardíaca, como você consegue avaliar um bocado de coisa. Então, são importantes para você se mexer, entendeu? Então, eu vejo isso como uma coisa positiva. Não sei se isso é eficaz, porque para você saber a eficácia disso, você tem que estudar. Mas que é um passo razoável, Então, você, voltando aqui para a questão da hipertensão, quer dizer que uma das formas de tratamento é atividade física. A principal. A mudança de hábito com relação à questão da alimentação. Isso. Nada de pastelzinho, nada de comezinho de aniversário. Na verdade, não é nem nada disso. Pronto. Quando a gente fala em mudança de estilo de vida, a principal é redução do sal, redução de peso e atividade física. Esses são os pilares, né? E uma dieta adequada. Hoje em dia, a gente sempre estimula uma dieta tipo mediterrânea, que é um tipo de alimentação baseada realmente naquela região do Mediterrâneo, que eles costumavam comer gorduras boas, né? Castanha, né? Os óleos bons, como o azeite de oliva, muita verdura, muito legume e peixe. Entendeu? Nada de carne?
pouca carne. Nunca nada... Ele não é uma dieta extremamente restritiva a dieta nisso. do Mediterrâneo, Mas famosa, né? pouca ingestão de carne vermelha. Quando você tem... A gente tenta estimular esse tipo de dieta. Então, esse é o pilar, que resolve, sim, em pacientes hipertensos, estágios leves, tá, joia? Na maioria das vezes é o único tratamento necessário. Não é porque o cara está com pressão alta que eu vou prescrever logo de cara remédio, tá? Às vezes o paciente fica com medo e às vezes a gente até inicia para dar uma segurança maior na cabeça dele. Mas a gente pode tolerar até 6 meses de tratamento só mudança de estilo de vida para a gente avaliar a eficácia. Se for eficaz, não precisa de medicamento. Não precisa de medicamento. Agora, o que é importante? Você não deixou de ser hipertenso. Você está um hipertenso controlado por mudança de estilo de vida. Como é que o pessoal diz? Muito. É crônico, né? É uma doença crônica. Caso, é uma doença crônica pro não resto da tem vida. cura, mas você controla. Você controla. Isso. Certo? Além do bom sono. Começamos os medicamentos. Fala do losartana, que eu já vi, era o grande pilar de muito paciente, e de repente é só paciente chegando no consultório. Doutor, tira esse remédio que ele não posso. Que minha irmã disse que não posso tomar. Tem câncer, não sei o que mais lá. Tem câncer que não posso tomar, estão tirando da prateleira. Diga aí o que foi. O pobre da losartana, ela sofreu muito nos últimos tempos. Não por a droga em si. As drogas clássicas, que a gente chama, que são dos estudos clássicos, que foram as primeiras drogas que foram inventadas, elas são extremamente eficazes. Tá? A losartana, o captopril, o enalapril. E são medicações que são dadas pelo SUS. São medicações boas e são dadas pelo SUS. Qual foi o problema da losartana? Nos últimos 5 anos, eu acho que ela passou por uma contaminação. Não foi nem o problema da droga em si, mas da formulação do comprimido. Tiveram algumas substâncias, em algumas amostras, se eu não me engano, vinda da China ou de alguns laboratórios, que foi detectada uma substância potencialmente cancerígena em extremamente altas doses. Não é que aquela dosinha daquela losartana iria lhe causar um câncer, precisaria de muito mais. Só que todos esses órgãos reguladores, quando tem uma substância que não vale a pena estar ali, ele suspende o lote, entendeu? E pede para que o fabricante retire e faça o comprimido sem isso. Então foi basicamente isso que aconteceu. Agora o problema é que não foi só uma vez. Foram umas 3 vezes que ela foi retirada do mercado. Não só ela, como a valsartana, tá? Que são todas da mesma classe. Então o que aconteceu foi isso. A droga é uma droga excelente. A gente utiliza tanto para hipertensão arterial, tanto para insuficiência cardíaca, é uma droga muito boa, tá? E às vezes também para doente renal crônico. Ela protege os rins. Então é uma droga extremamente eficaz. Agora, qual é outro problema dela? No Brasil existe o remédio original, né, que foi a droga descoberta, existe o genérico, que tem que passar pelo mesmo processo de fabricação do original, e existe o similar, que não precisa passar por quase nada. Então, existem realmente similares de uma qualidade bem duvidosa, né? E é difícil. Então, às vezes, você prescreve um medicamento de uma marca dessa, por exemplo, tem remédio desse que está no programa da farmácia popular, que eu acho que custa menos de 10 centavos o comprimido, 20 centavos, parece que a caixa é R$1, 2. Então, é difícil de você acreditar na eficácia de um remédio desse. Agora, os genéricos de boa qualidade e o original pode-se utilizar com total segurança, tem seus efeitos colaterais e tem suas contraindicações, mas aí o seu cardiologista vai lhe orientar, mas pode utilizar. É interessante isso, porque eu estava lendo, existe uma lei brasileira que tem alguns medicamentos que podem ter até mais de 80% da substância do original. Já ouviu falar disso, Toninho? Já. E teve um contato com uma paciente de outra cidade, não é daqui, que ela fez um remédio na farmácia manipulação, um remédio antidepressivo, e a farmácia só garantia 63% da substância. Eu achei, meu Deus, meu tratamento não vai dar certo. Existe uma... Cardiologista, no geral, não prescreve remédio manipulado. Tá? Não existe nenhuma diretriz que recomende você prescrever remédio controlado. Isso não é duvidando É duvidando e não é. Porque a farmácia de manipulação não existe uma regulação extremamente importante, como, por exemplo, na indústria farmacêutica. Se na indústria farmacêutica existe uma regulação da Anvisa, a Anvisa é um órgão sério, tá? É um órgão sério. Se existe uma regulação tão importante e às vezes ainda dá brecha para eles errarem, avalie numa farmácia de manipulação que não tem o cara olhando o tempo todo aquilo dali. Então, como são doenças graves que precisam realmente ter a garantia daquela dose, né, daquela biodisponibilidade
naquela medicação, então a gente, no geral, não confia. Justamente por causa disso. Porque, quando você vai fazer um estudo, você parte do princípio que está sendo entregada aquela quantidade de droga. Se não está sendo entregada aquilo, você não tem como garantir se o efeito vai ser o mesmo. Entendeu? Então, a tendência é que você utilize sempre uma marca de confiança, tá joia? Para doenças mais simples, às vezes vitaminas e tudo mais, beleza. Agora, remédio para coração, eu não recomendo, não. Interessante. Uma curiosidade. O não tratamento da pressão alta, o que pode desencadear? Ela pode abrir aí outras portas de doenças cardiovasculares mais graves? Pode. Pronto, foi justamente aquilo que a gente falou no começo. Quando você tem uma hipertensão, ou por exemplo, uma diabetes, o seu risco de ter outras doenças aumenta. Quer dizer que você vai ter? Não. É da mesma forma do seguinte, se tu fumar, não vai te garantir um câncer de pulmão em 100% das vezes. Agora, que vai aumentar muito tuas chances. É a mesma coisa que tu tá brincando com a roleta russa, né? Você bota uma bala num negócio de 6, num cartuzinho de 6 e gira e aperta. Então, por exemplo, um cara que não tem hipertensão é como se tivesse um bocalzinho lá de 8 balas e só uma bala lá. Se você tem diabetes e hipertensão, tu acrescenta mais 3 balas. Então, o teu risco de tu estourar teus miolos é maior. É básico, funciona mais ou menos dessa forma. Agora, é garantia de que vai acontecer? Não. Mas o que que acontece? Quando você tem pressão alta, ela vai corroendo os seus órgãos aos pouquinhos. Ela vai afetando o rim, ela vai reduzindo a filtração dos rins, então você pode desenvolver uma insuficiência renal e seus rins pararem de filtrar e culminar numa diálise. Pode lhe deixar cego, porque ela vai corroendo os pequenos vasos da retina, vai causando pequenas hemorragias na tua retina e tu de repente começa a perder a visão. O teu coração vai trabalhar sempre sobrecarregado e aí ele começa a crescer, porque ele é uma bomba, ele é um músculo. Se tu começa a trabalhar sempre sobrecarregado, ele primeiro vai ficando musculoso, que nem um músculo de braço, só que isso não é bom para o coração, porque ele tem que relaxar adequadamente. E depois que ele fica musculoso, ele começa a crescer, de tamanho mesmo, e vai perdendo a força. E aí, quando chega no último estágio, você desenvolve o que a gente chama de insuficiência cardíaca, que é a incapacidade do coração bombear o sangue para suprir as suas necessidades. Então, é o cara que começa a cansar do nada. Ele começa a cansar andando 10 metros. E, às vezes, em casos mais graves, ele cansa deitado. Acorda de noite sufocado. Tá? Chega nos estágios de insuficiência cardíaca descompensada. E aí, o grande problema é porque, em boa parte das vezes, chega a ser irreversível. O cara não volta a melhorar. E não tem nenhum tipo de tratamento que isso possa melhorar? Existe tratamento para todos os estágios, tá? Só que o grande problema é que, quando chega nessa parte de insuficiência cardíaca, o tratamento não lhe garante que melhora, talvez só controle. Tá? Se você controlar a pressão alta desde cedo, então a chance de você evoluir para isso se reduz bastante. E o paciente, insuficiência cardíaca, para você ter noção da gravidade, uma insuficiência cardíaca não tratada tem mortalidade maior do que a maioria dos cânceres. Entendeu? 90% morre em 5 anos. Então, assim, é uma mortalidade extremamente alta, porque é uma doença muito grave. Agora, com a medicação e o tratamento, os pacientes têm uma sobrevida melhor. Tá? Mas é uma doença tão grave comparada a câncer. E a morbidade é terrível. A morbidade é terrível, porque o cara fica extremamente limitado, né? Então, assim, tem muito paciente, nessa questão de pacientes jovens, tem muitos pacientes que às vezes não tratam, chegam nesse ponto, que a gente limita ele para tudo, inclusive para trabalho. Então, a gente orienta que às vezes procure para os auxílios e tudo mais, porque esse cara não vai conseguir fazer nada. E às vezes, é como eu falei, às vezes até em repouso, o cara não consegue ter uma autossuficiência. Entendeu? Não pode pegar 5 quilos, 10 quilos e começa a cansar, dependendo do nível de insuficiência cardíaca. Ou seja, um trabalhador que trabalha de carteira assinada aí, que está numa situação como essa, é necessário que ele se afaste do trabalho ou até mesmo venha a se aposentar. Na maioria das vezes. Quando chega em cardiopatia grave, obviamente que só o perito que vai avaliar isso, mas em boa parte das vezes a gente orienta que não trabalhe. Entendeu? Porque corre um grande risco de vida. Porque é extremamente limitante, porque ele não consegue mesmo. Além de ter uma doença muito grave... Não é frescura. Não é frescura. Rapaz, problema de coração não é frescura. É pesado. Entendeu? Porque, principalmente quando você tem essas doenças num paciente mais jovem. Primeiro que o jovem, no geral, é aquele cara que tende a fazer tudo, é pau pra toda obra.
Eu peguei um paciente uma vez com 30 e poucos anos. E o cara infartou. Então, fumava, entendeu? E aí toda a parede anterior do coração dele foi para as cucuia. Não batia mais. Então, a fração de ejeção, que é um dado que a gente utiliza no ecocardiograma... A injeção que você diz, a fração de que ejeção, ele joga. de ejeção. É o quanto ele joga do sangue que chega. Que o normal é o coração jogar acima de 50%, em média 50% do sangue que chega. Desse cara caiu para 15%. Caraca. Porque a parede anterior do coração é a parede de maior musculatura, digamos assim. É uma artéria mais nobre, digamos assim, porque pega uma área muito grande. E esse cara, de certa forma, assim, perdeu tempo no tratamento, porque às vezes vai achando que é só uma dorzinha aqui e acolá, quando viu o cara estava infartando. E aí não deu tempo de tratar adequadamente. Então ele perdeu aquela parede todinha. Aí a gente inicia o tratamento, né? Em alguns casos, você tem uma melhora dessa função com o remédio. Só que o dele não melhorou. Manteve-se os 15%. Então ele era um cara que cansava andando 10 metros. Caraca. Então, como é que esse cara volta pro trabalho? Não volta. Difícil. Entendeu? Mesmo que você readeque função e tudo mais, é muito limitante. A chance dele descompensar é muito alta. O cara, às vezes, precisa de internamentos frequentes, tá entendendo? E em determinados casos, é para um transplante precoce. Entendeu? Então, isso é comum, não é uma coisa que acontece uma vez perdida, não. Bom, fiquei curioso aqui agora. Essa questão do transplante, como é que funciona? Como é que funciona essa questão da fila? Em que casos é recomendado ou a junta médica chega e diz, não, aqui é caso de transplante? E dentre a fila que existe, qual é ali a situação que é considerada mais gravosa e que vai conseguir furar a fila ali para que ele possa ter um novo coração, né? Pernambuco é referência em transplante. Eu acho que hoje... Pernambuco é referência em muita coisa. E em cardiologia é uma referência muito importante. Nós temos muitos hospitais excelentes. Tem o IMIP, tem o Procap. Isso só de SUS que eu estou falando. IMIP, Procap, tem uma parte do Hospital Português. As cirurgias cardíacas do Hospital Português, boa parte são feitas pelo SUS. Tem o Pelópio da Silveira, o Dom Helder. Só de cabeça, assim, de SUS, eu falo esse monte de hospital. E boa parte deles realiza transplante. Hoje o Procap realiza, o IMIP realiza e o Português realiza. Então, fila grande de transplante cardíaco, praticamente, a gente não tem. Tá? A fila hoje, até onde eu sei, é baixa. E quando é que você vai indicar transplante? Quando você tem um coração já muito crescido, com uma disfunção importante, quando você está usando todos os remédios possíveis e imaginários, e o cara é um cara mais jovem, normalmente abaixo de 65 anos, né? Que tem uma expectativa de vida mais alta, né? Porque você vai trocar o coração dele, você espera que ele sobreviva muito tempo. Quando você já está fazendo tudo e o cara está descompensando frequente. Todo mês tem que precisar do internamento. Então, a qualidade de vida desse cara é complicadíssima. Ou então, quando você tem um coração muito ruim, só que você não consegue aumentar os remédios. Entendeu? Por exemplo, o cara tem uma pressão muito baixa, tem uma bomba muito ruim, que quando você inicia um remédio, ele descompensa, ele não aguenta. Então, nesses casos, também tem indicação de transplante. E aí, a coisa mais urgente é quando ele descompensa de vez, que você precisa usar remédios para melhorar o bombeamento do coração. Só que esses remédios, na maioria das vezes, são de uso contínuo e na veia. Então, o cara tem que ficar internado em UTI. Por exemplo, uma dobutamina, às vezes um nitrato, um nitroprusiato, um tridil junto para vasodilatar. Então, quando você está usando drogas vasoativas em ambiente de UTI e que o cara não melhora, tipo, tem paciente que às vezes eu inicio uma dobutamina, que é uma medicação que melhora a bomba do coração, ele contrai mais forte. Então, esse paciente, se eu não consigo tirar dessa droga, ele tem que ir para transplante. Porque se eu tirar, ele vai morrer. E ele não tem como ficar com remédio o resto da vida. Porque são remédios que têm que ser monitorizados. Nesse caso, ele fura a fila? Fura. Se tiver fila? Fura. Nesse caso, ele fura a fila. Existe também alguns procedimentos que você dá para fazer meio que para esperar o transplante. Existem bombas mecânicas, que é o coração mecânico, entendeu? Existem também ressincronização. Existem muitas terapias, só que essas terapias são meio que uma ponte, tipo, ó, aqui a fila tá meio complicada, eu vou te sustentar aqui um diazinho, mas a gente já vai pro transplante.
Só que isso é mais realmente em serviços bem maiores. São Paulo às vezes faz isso, mas hoje é mais raro porque a fila realmente está mais E tranquila. o pós-transplante? Como é que o paciente lida? Como é a vida dele pós-transplante? Rapaz, eu tenho dois pacientes transplantados. E eu vou lhe dizer o seguinte, a vida do cara muda muito para melhor. Muito. Tem a questão das medicações, né, que são todas fornecidas pelo SUS, que você tem que realmente usar imunossupressores, tá, joia? Pra que serve os imunossupressores? Porque, querendo ou não, é um órgão que tem... não é compatível 100% com você. Ou seja, não é seu. Não é seu. Eu emprestei Tá, joia? aqui, é seu E, às vezes, o seu próprio sistema imunológico pode achar que aquilo é uma ameaça e atacar. e atacar, inflamar o coração e piorar. E aí você... Lascou, né? Existem os testes de compatibilidade e tudo mais, mas tem que deixar teu sistema imunológico quietinho, para diminuir a chance de rejeição, tá? Agora, a vida do cara muda. Pelo menos esse paciente que eu tinha, ele cansava... Tanto é que a indicação de transplante dele foi justamente essa. A gente estava em todas as medicações, o cara começou a descompensar umas 4 vezes. Na última, tive que iniciar a dobuta. Entendeu? E aí o paciente foi para UTI e tudo mais, e na UTI não conseguiram tirar de jeito nenhum. Aí ele já foi para uma UTI de transplante, ele já estava sendo acompanhado, porque quando chega já um paciente que você já vê, ó, isso aqui, por exemplo, um paciente jovem, 50 anos, tá? Que já está Eu fiquei água. nos últimos momentos, assim, de todas as medicações, e aí você sabe que está descompensando, então você já deixa ele mais ou menos sendo acompanhado num serviço de transplante. Então o cara fica sendo acompanhado. Depois que ele já está lá, quando ele tem uma descompensação, pronto. Aí o próprio serviço de transplante já se organiza e faz... Não, pode deixar aqui. O próprio serviço de transplante já organiza, entendeu? Cara, como é que funciona essa questão da compatibilidade do coração doador para o receptor? Como é que o cara sabe? Ei, chegou um coração fulaninho, é você o premiado. Quando você... Essa questão de idade... Tudo isso é tem um compatível. perfil, o tamanho, né? Por exemplo, não dá para você colocar um coração de um adulto numa criança, entendeu? Nem de uma criança no adulto, tá joia? do adolescente Depende em do um tamanho. adulto. Depende, porque tem uns adolescentes que são criados em cativeiro que os bichos são grandes virados na água. Mas, no geral, primeiro eles estudam esses receptores de membrana das suas células. Então, eles veem um nível de compatibilidade, tá? E eles dizem, esse cara aí tem uma menor chance, é compatível, vamos embora. Entendeu? Mas eles estudam, além desse biotipo, tudo mais, as membranas que você tem, porque os anticorpos, eles vão se ligar nos receptores de membrana, da sua membrana das células, entendeu? Para ele saber se é seu ou se não é. Então, eles tentam utilizar os mais compatíveis. Aí os imunossupressores aí é para dar o tapeia nisso aí. Para ajudar. Pronto, o negócio já é mais ou menos compatível. Já é um xing-ling, entendeu? Só que é um xing-ling bem feito, então tu dá uma tapinha na vista aqui pro cabo não ver direito, entendeu? Bota uma luz mais baixa. Querido, fica aí quieto aí. Fica quietinho, deixa esse motorzinho funcionando aqui que tá bom. Rapaz, tem uma outra curiosidade que saiu recentemente, que era a questão do coração artificial. Eu não sei se você viu a reportagem, que eles chegaram a colocar... Mas isso tem muito, isso não é novo. Não é? Não. Isso é muito antigo. A cirurgia cardíaca... Pensava que ia balar, velho. Os corações mecânicos, eles existem, tá? E tem pessoas que às vezes já passaram anos com eles. Mas foi uma prótese permanente. Colocaram no cara isso, ó. Foi recentemente, acho que eu vi uma reportagem dessa, que o primeiro ser humano a utilizar de uma forma permanente. Só se for um tipo específico. Mas existe realmente corações que você consegue colocar, mas como eu lhe falei, na maioria das vezes são pré-transplante. Só que tem gente que às vezes fica por anos, que vai tolerando. É uma bomba auxiliar, digamos assim. E aquela questão do coração de porco, tem alguma coisa a ver? Não, fizeram um transplante agora de um coração de animal para um de homem. Entendeu? Se eu não me engano, foi um porco. E o transplante em si, a cirurgia em si, ela foi sucesso. Só que assim, não é um porco que tu cria em casa, não. Normalmente são porcos geneticamente modificados, tá? Para ter uma compatibilidade maior. Então, um coração, digamos assim, de um porco, mas com uma genética totalmente diferente, para ter uma compatibilidade. E isso aí está sendo estudado como uma forma de... Porque você pode criar um coração específico para
Individualizar. Individualizar, os porque ele extremos, o porco vai ser programado para ter aqueles receptores já, né? entendeu? Fora o tempo, né? Agora, Redução a de cirurgia tempo, foi um né? sucesso. O cara, a cirurgia em si, o procedimento, só que o procedimento é a parte mais simples do negócio. O negócio é o O negócio é pós-procedimento, o né? pós-procedimento. Vamos ver como é que ele vai reagir com a caixa nova aí, com o motor novo. Esse paciente, ele faleceu, se eu não me engano, com alguns dias, tá joia? Só que a ciência funciona dessa forma. Então, ela vai dando passos pequenos Mas imagina, se realmente, com isso, zera a fila de transplante e o cara, a dose de imunossupressor, a dose de tudo vai ser extremamente reduzida. Então, se um dia isso vingar, vai ser a solução não só para transplante de coração, e para os outros. Com todo respeito aí aos órgãos protetores dos animais, né? Então, dizer, pega ali o porquinho que lá vem um coração, né? Enfim. É interessante essa questão do transplante. Era uma curiosidade que eu tinha. Como é que faz? Como é que chama tal? É interessante. Tem pergunta aí, teu filho? Rapaz, Toninho, pergunta do meu sogro. Teu paciente também, fica me agoniando. Felipe, será que eu posso tomar um azulzinho? Eu disse, cara, pergunta pro seu cardiologista. O cara já tá pensando na... Não é. Hoje o programa é do coração, né? Aí ele disse, pergunta pro seu cardiologista que eu tenho nada a ver aí com essa confusão sua aí. Igual aquela propaganda isso do é uma Fit 500, dúvida. né? Pra ficar igual o Quintin, né? Isso é uma dúvida e às vezes eu já abordo na própria consulta, porque às vezes o cara tem dúvida. E vergonha também, né? E vergonha também, de questionar. Na maioria das vezes não tem contraindicação, dependendo de qual é a doença e dependendo dos remédios que você toma. Então, um cara que infartou, por exemplo, se ele não usar nenhuma medicação da classe de nitrato, que é o monocordio, o sustrato, o isordio, e tem a função do seu coração boa, e não tem nenhuma lesão residual que você precisou tratar só com remédio e tal, pode utilizar. Não tem nenhum problema, tá? Tanto a tadalafila, o sildenafila, que é o Viagra, né? Você pode usar qualquer um. Não tem grandes problemas. São medicações seguras, tá? E que os efeitos colaterais são muito baixos, tá joia? Agora, por exemplo, o cara tem uma doença, as artérias todas ruins do coração. É um cara que tem cansaço em baixa carga de esforço e que não dá para tratar, nem com cirurgia, nem com stent. Os caras têm que tratar com remédio. Esse cara não vai dar para utilizar. Primeiro porque qualquer esforço que ele tiver, ele vai ter dor. Só que é interessante. Às vezes até paciente nesse nível, o cara, doutor, e aí? Eu falei, cara, velho, dá uma maneiradazinha aí, porque tu não consegue andar daqui para lá, tu ainda quer se abuletar. Nem se o bichinho ficar paradinho, pô. Se eu fico quieto, doutor, O problema não é vem a moegada. Mas o problema, mesmo que ele fique quieto, eu não vou garantir que aquele cara vai ficar quieto e ele vai ter um sintoma importante. Então, não existe segurança para isso. É que nem a pressão alta, né? Tá ali, o cara não sabe que tá, né? E principalmente, se você utilizar ele junto com o isordio ou monocordio, a pressão despenca, entendeu? Então, isso aí realmente é uma contraindicação importante. Aí a gente recomenda. Mas pacientes cardiopatas, eles podem, às vezes, tomar estimulante, pode fazer atividade sexual, porque eles se limitam muito mesmo. Porque o infarto é um evento marcante na vida de uma pessoa. Muito. Deve ser. Muito. Primeiro porque é uma dor lacinante, assim, uma dor importante. O pessoal fala que o coração não dói, assim, dói e muito. Quando ele bota pra doer, acaba, velho. Acaba se mija, o cara faz cocô nas calças, entendeu? O cara sua frio. Então, assim, é uma dor importante. Pode ter infarto sem dor? Pode. Não é o habitual, mas habitual é você ter dor e dor muito grande. Fora a dor, dependendo da sequela ficar, você fica com limitação. Então, isso às vezes deixa o cara com medo. Com medo de fazer atividade física, com medo de fazer atividade sexual. Os próprios remédios que você utiliza podem diminuir a potência, entendeu? Então, às vezes, os caras também ficam até... Mesmo querendo e mesmo falando que pode, mas os remédios dão uma baqueada. Dá. E você falou em dor. Que o infarto é uma dor cruel, uma dor Lacinante. Onde é que ela surge? Como é que você pode... Não é que você vai se autodiagnosticar e dizer, eita, tô infartando. Mas ela apresenta sinais. Isso. Quais são esses sinais? A dor mais clássica, que é o que todo mundo conhece, primeiro, é uma dor localizada em região precordial, que é o precórdio onde fica o coração, aqui no hemitórax esquerdo, na parte esquerda do peito, tá joia? Que ela tende a começar aqui, uma dor como se tivesse... Tem uma descrição de um paciente que eu acho sensacional. Ela disse o seguinte, doutor, a sensação é que eu tô numa parede e um elefante pega a pata dele e me espreme.
E os pacientes, quando você vai conversar com eles, você até vê a posição deles, é aquela posição assim, como se estivesse agarrando no peito, aquele negócio sofrido, sabe? Que ela pode irradiar para o pescoço e para o braço. Tá? Ela pode dar uma sensação que tem alguém lhe enforcando aqui e o braço fica pesado. Então essa é a dor mais clássica. E aí junto vem um suor frio, uma vontade de vomitar, tá joia? Essa é a dor mais comum, mas às vezes pode dar só com uma dor aqui na boca do estômago, pode dar só com queimou. Eu já vi infarto de todo jeito, eu já vi infarto sem dor, infarto só desorientando, entendeu? Mas isso aí são coisas mais raras. O que eu digo é o seguinte, tu tá com a dor no peito, que tá demorando, passando assim mais de 5, 10 minutos, mesmo que seja uma dor mais levezinha, tá te incomodando, vai no hospital. É melhor tu chegar lá e não ser nada do que ficar aguardando coisa ruim. Eu digo para meus pacientes o seguinte, tu não guarda nem dinheiro, bicho, tu vai guardar dor? Tá entendendo? Vai para lá. Às vezes eles ficam com medo de ir pro hospital, vou dar trabalho. Não, meu amigo, é melhor tu ir lá, não ter nada, do que ficar aguardando coisa ruim. E é uma causa frequente, né? Essa dor torácica, dor no peito, não só no infarto, né? Outras doenças, ansiedade também. Isso. Acho que deve ser o só grande diagnóstico diferencial, né? Só que como realmente às vezes é muito difícil do cara diferenciar. Identificar. E é muito diferente, pô. Ansiedade, às vezes simula um infarto escritinho. Escrito, o cara vai lá e realmente parece mesmo que o cara tá infartando. E aí você tem que usar os exames e tudo mais, a história para você poder diferenciar. Só que o paciente não vai ter esse conhecimento. Então é muito melhor ele ir pro hospital, faz os exames, faz um eletro, faz uma troponina, aguarda um pouquinho, toma uma medicaçãozinha. Se tiver tudo bom, volta para casa e vida que segue. Tem uma pergunta aí, outra pergunta curiosa. Vou falar o caso da minha mãe, que ela sentiu essa dor, foi para um exame de rotina, na verdade. Minha mãe é cardiopata, teve que abrir, fez duas safenas e uma mamária, não sei se é assim, não sei se o termo correto é esse. Cara, ela sentiu, aliás, ela não sentiu, ela foi pro hospital, fez um eletro, normal. O eletro disse que ela estava muito boa. Você tá ótima, minha amiga. Vá andar de bicicleta, porque ela pedalava. Cara, quando ela chegou em casa, ela chegou às 11 horas, 11h30, ela olhou para minha irmã e disse, tô com muita dor nas costas. Tô com muita dor nas costas. É uma dor agoniante. E minha irmã pegou e disse o seguinte, porque vou usar os termos técnicos. Ela é poliqueixosa. Ela reclama de tudo, velho, minha mãe. E por ela se lamentar, a gente... Não, a senhora tá falando besteira. Aí ligou para uma amiga, descreveu como é que estava acontecendo o negócio. E o filho dela, que é colega seu de profissão, disse, leve ela agora para o hospital, porque ela está infartando. Ou seja, a desconfiança surgiu, ou a não credibilidade da informação surgiu, por ela ter acabado de fazer um exame, acabado de voltar no hospital e disse, você está bem. E de repente estava infartado, e se a gente não corre, não cuida, tinha morrido. Mas é o que acontece. As pessoas acham que quando você faz um exame, ele só pode dar duas coisas. Ou positivo ou negativo. Tá? E não funciona muito assim. Até porque é o seguinte, o eletro ele é um excelente exame. É um exame, assim, você tem noção de muita coisa por ele. Um exame simples, barato, né? Relativamente fácil entendimento, assim, do basicão, tá joia? Mas que é complexo para outras coisas. Mas para você ter uma noção, o eletro dá normal nos episódios de infarto em torno de 50% das vezes. Então, para isso, existem protocolos. Agora, tudo para você desencadear esses protocolos é baseado na probabilidade pré-teste. E o que é isso? Na chance daquela pessoa ter a doença. Então, se uma paciente chega com a dor típica, né? Uma história muito sugestiva, tem fatores de risco, hipertensão, diabetes e tudo mais, aquela paciente tem uma alta chance de ter o infarto, independente de qualquer exame. Então, se um exame vier normal, o que você tem que fazer? Buscar outro. Entendeu? Ou então repetir. Tanto é que a gente recomenda que você serie, né? Você faça vários eletros e faça vários marcadores, dependendo. Que a gente chama de troponina. Porque às vezes no começo todos vão dar normais. Então você tem que aguardar para avaliar. Entendeu? Os marcadores que você fala
São marcadores de necrose miocárdica. São marcadores que mostram que a parede do coração ela está necrosando. Aí como é feito esse... É um exame exame. de sangue. É um exame de sangue. Que a gente, o mais utilizado e o único recomendado para esse caso é a troponina ultrassensível, hoje em dia. Tá? Que é uma substância que fica dentro da célula exclusiva do coração. Tá joia? E aí, quando a parede do coração morre, que é justamente o que Ela acontece no começa a infarto, soltar. ela começa a soltar na corrente sanguínea. E aí você consegue detectar. Qual o tempo? A ultrassensível, já na primeira hora começa a soltar. Tanto é que a dose que ele detecta é uma dose minimamente. Só que aí entra em outros vieses. Porque a troponina pode aumentar e não ser infarto. Então, tudo se baseia em o quê? Na história clínica. E na chance daquele cara ter. Que você tem que saber isso antes. O histórico familiar, ele é muito importante para isso também, né? Muito. Um exemplo, no caso da minha mãe, os irmãos infartaram. São 13 irmãos, 10 infartou. Com que idade? Geralmente entre 50 e 65 Isso é um fator de risco anos. importante. Porque para o seu histórico familiar ser positivo, você tem que ter parente de primeiro grau, ou pai ou mãe ou irmão, né? Que infarte jovem. Porque, por exemplo, se você tem seus pais, vou dar um exemplo qualquer, eles têm 80 anos, e aí eles infartam, mas o cara era diabético, hipertenso, isso não vai aumentar as suas chances de ter, porque com 80 anos já é esperado que você tenha outras doenças que lhe levem ao infarto, tá entendendo? Agora não, paciente 40 e poucos anos, morreu 2 irmãos dele, bicho, se cuida, entendeu? Porque aí a sua chance é maior. Aí a gente tem que procurar, na maioria das vezes, o que a gente chama de dislipidemia familiar. É uma das doenças principais, que é o colesterol elevado, entendeu? Que eu acho que provavelmente você tem. A hipercolesterolemia, né? Isso. Interessa que nesses pacientes estatina, né? Toma-se Funciona. vastatina. Só que a gente tende a utilizar estatinas de alta potência, na maioria das vezes, porque você tem um colesterol ruim, às vezes de 250, tá? De 300, colesterol ruim. Porque é uma hiperprodução do seu próprio corpo, porque 20% só do colesterol da corrente sanguínea nós ingerimos. A maioria é produção endógena, tá? Porque o colesterol ele é fundamental para o funcionamento. Endógeno é nosso, né? É nosso, ele é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Só que tem gente que produz demais. E isso começa a dar problema depois, começa a dar problema cedo. Então a gente utiliza normalmente medicações de alta potência. E em determinados casos, hoje em dia existe até uma injeção que é de uma potência extremamente elevada, só que é muito caro. Uma dose mensal fica, eu acho que mais de R$1.000, entendeu? E em caso desses pacientes que têm uma taxa muito alta. E já viu-se que você reduzindo nesse paciente o colesterol, eles infartam menos. Então, Toninho, se esse paciente tem uma doença inflamatória, seria outro fator de risco para o colesterol ser alto desse paciente? No geral, assim, eu não vi nenhuma doença inflamatória, por exemplo, como uma artrite reumatoide, assim, que tem uma taxa... Como é um processo inflamatório, né, geral, essas doenças, elas podem desencadear outros eventos inflamatórios, como a placa de ateroma e, consequentemente, o infarto. Pode aumentar o risco. Mas eu nunca vi, assim, uma indicação específica de você iniciar a medicação para esse perfil de paciente. Me diga aí, a simvastatina tem que ser utilizada à noite mesmo? A simvastatina, sim. As outras, não. Porque é uma questão da meia-vida. Porque as principais formação do colesterol se dá à noite, é uma enzima que ela inibe, só que a simvastatina ela tem uma meia-vida baixa, então ela circula menos tempo no seu organismo. Ela não passa 24 horas circulando. Já as outras não, tem uma circulação muito boa. Então essas podem ser utilizadas em qualquer momento, mas a simvastatina em si é para ser utilizada à noite. Quais são os sintomas, Toninho, com relação a esse pessoal que toma essa simvastatina, né? O pessoal reclama muito de dores musculares, isso é Pode normal? ter, mas é muito, muito baixo. É uma frequência baixa, tá joia? Mas a principal sintoma é a mialgia. Você sente como diria o Matuto, com as cartas banidas, entendeu? Aquelas franquezas, aquelas dores musculares, tá entendendo? Entendi. É comum. Na maioria das vezes isso passa, tá? A gente só se preocupa porque, às vezes, o tecido do músculo pode morrer. E pode levar a uma complicação que a gente chama de rabdomiólise, que é quando as substâncias do músculo se rompem tanto que começa a agredir o rim. Mas isso é uma raridade, da raridade. Principalmente pela prevalência do uso da medicação. Eu praticamente, vou ser bem sincero, efeito colateral de estatina, eu vi acho que menos de 1% dos meus pacientes.
É muito baixo. Então, é uma medicação extremamente segura e quando ela é bem indicada, ela é fundamental para salvar a vida. E, Toninho, aí, voltando para os medicamentos, e o captopril? Como é que você vê esse grande medicamento hoje em dia? Rapaz, Sucesso antigamente. captopril foi uma Hoje- medicação que ela mudou paradigmas. É uma medicação excelente. Pra que Qual ela é o serve? problema? Para a pressão. Pressão. Qual é o problema dela? Tem que ser usada entre 2 a 3 vezes, tá joia? No dia? No dia, para ter um efeito melhor 3 vezes. Aí o fato dela ser utilizada 3 vezes limita o uso. Porque hoje a gente, como esse paciente é polimedicado, então o cara vai tomar remédio só a gota, se eu passar um remédio para ele tomar de manhã, de tarde e à noite, o cara não toma. Café, almoço e janta. Acaba não E toma. o lanchinho da tarde você dá uma lambidinha, viu? É. Agora, o que é que o pessoal às vezes usa o captopril errado? Sublingual. Por que não se usa captopril sublingual? Primeiro, porque a apresentação que a gente vê no Oral, Brasil não foi feita para dissolver na língua. Então, tu tá tratando uma pseudocrise hipertensiva, que é o que mais tem na emergência, bota um captopril debaixo da língua, primeiro que ele nem vai derreter. Primeira coisa. Aí o cabo fica lá, com o comprimido 2 horas debaixo da língua. Pode ter um edema dessa região sublingual, tá entendendo? Então, assim, é uma medicação que não foi feita para isso. E a velocidade de atuação dele sublingual e oral é a mesma. Então, se for fazer o captopril, que você pode fazer para uma urgênciazinha hipertensiva ou até uma pseudocrise, para tu mandar o cara para casa com pressão mais baixa, faz pela boca mesmo. Engula, minha gente, o Pode engolir. captopril. Não Pode bota engolir, debaixo da engolir. língua não, que funciona não, funciona viu? não. Pode ficar tranquilo que não funciona não. Pois é. Interessante que eu já vi muitas vezes em hospitais. Até hoje, bicho. Até hoje botando Até sublingual, hoje, é. sublingual. Qual era o sublingual que o pessoal colocava? Era o AS que o pessoal colocava para O AS você dissolver. mastiga. O AS infantil você mastiga e ele, a Para absorção é que melhor. ele serve, no caso, o AS? Rapaz, o AS foi... Eu acho que o cara que inventou o AS, ele devia ganhar 20 Nobel. Porque é sem sombra... Acho que o AS, a prednisona e... Deixa eu ver outra droga assim tão importante. Mas a AS e prednisona, eu acho que são as drogas mais importantes da medicina e os antibióticos no geral, né? Mas o AS serve para tudo, se você imaginar. O AS, para você ter noção, a aspirina, quando teve os primeiros estudos de infarto, só o AS isolado, sem você fazer nenhum remédio, reduziu em 20% a chance de você morrer Nossa. de infarto com supra, né, que a gente chama. Porque toda a cascata de infarto é baseada na agregação plaquetária. Dá um exemplo. As pessoas acham que como é que se infarta? De repente vai criando uma plaquinha de gordura, aí essa plaquinha vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até obstruir o vaso. Não é assim. Essa plaquinha de gordura, ela vai crescendo um pouquinho, só que é uma placa às vezes muito inflamada. Então, em algum determinado momento, com o fluxo de sangue, essa placa vai quebrar. Quando ela quebra essa placa, é como se fosse um corte na sua pele. Quando você corta a sua pele, as plaquetas começam a se depositar Uhum, ali para cicatrizar. uhum. Só que isso aqui é um ambiente de fora. Ela faz a mesma coisa, só que dentro. Então, ela entope o vaso de uma hora para outra. Então, aí é que infarta. É o processo de cicatrização do seu corpo que faz infartar. Então, o AS atua nisso. Ele inibe a agregação. Então, ele faz que com a placa, mesmo cortada, as plaquetas não vão lá que nem doido e entupa o vaso. Então, ele reduz em 20%. Obviamente, com os outros tratamentos, quando você utiliza tanto as medicações, né, que a gente utiliza os trombolíticos, né, e a angioplastia, no infarto com supra, que é o infarto com obstrução total, você reduz em mais de 50% a chance de um cara morrer de infarto. Então, o AS serve para prevenir o segundo AVC e o segundo infarto, não o primeiro. É interessante isso, né? Ele previne quem já teve, mas quem nunca teve, ele não ajuda, tá? É utilizado para várias outras doenças, para pré-eclâmpsia, para reduzir morte pré-eclâmpsia, é utilizado para uma gama Muita coisa. de coisas. Tem paciente que utiliza para dor, mesmo sendo bem pequeno. o Doses efeito, baixas, tem mais paciente vezes que alivia as utiliza. dores. Então, assim, é uma medicação sensacional, mas ela atua no infarto nessa parte. Que massa, cara. É. Voltando aqui, galera, a falar que essas medicações que estão sendo faladas ou ditas aqui, não se automediquem. Procure um profissional para procurar orientação de como você deve ou não se medicar, entendeu? O intuito daqui é mostrar apenas Que o existe. efeito da medicação para aquelas pessoas que tiveram ou
que estão aí sobre o tratamento aí com relação à questão do infarto. Esse negócio de prevenir infarto, antigamente existia um mito que você tomava essa para afinar o sangue, né? E que isso era um fator protetor. Você afinar o sangue era um fator protetor. Só que viu-se que não. Né? Pessoas que nunca tiveram infarto, se você ficar utilizando o AS, não vai infartar menos do que uma pessoa que não utiliza. Tá? Isso por diversos motivos. E fora que aumenta o risco de você abrir uma úlcera. E um sangramento. De sangramento, de você abrir uma úlcera e tudo mais. Principalmente pacientes mais idosos. Então, para quem nunca teve, não faça uso. Agora, se você já teve infarto ou AVC, aí sim, é pro resto da vida. Aí o cara pergunta, e o que é que faz para prevenir infarto? Viva saudável. Ambiência, hábito alimentar, exercício físico, estilo de vida. Não sofra por amor, para o seu coração não... E se sofrer, não se embriague, não fume, não vá... Não torça para o Flamengo. Não torça para o Flamengo. Não, torçam para o Flamengo. Pô, melhor torcer para o Flamengo. Torcedor do Vasco, aí é complicado. E com relação a... A gente falou aqui sobre a febre reumática, que se tem correlação com a questão do coração. Tem. Que o pessoal Filipão sabe muito disso. E febre reumática é uma doença muito comum no Brasil, é uma doença de país, infelizmente, subdesenvolvido, tá? E é causada, bicho, por uma infecção de garganta maltratada, na maioria das vezes. Ou então infecçãozinha de pele maltratada, tá? Normalmente é aquela infecçãozinha de garganta, de repetição, que a pessoa não usa o antibiótico o tempo certo, tá? Não usa o antibiótico mais adequado. Então, o corpo, ele começa a entender errado aquele processo de infecção. E acha que existe bactéria por todo canto. E começa a inflamar teu corpo todinho. Então, pode afetar o coração, pode afetar... Principalmente, assim, a complicação maior realmente é cardíaca. Porque você pode ter lesões articulares na hora da crise aguda, só que, no geral, essas crises você não morre, tá? Mas quando afeta o coração, primeiro, causa muita sequela, porque normalmente é um paciente que, na maioria das vezes, vai precisar fazer cirurgia, tá? Vai precisar de remédio, vai precisar ficar tomando Besotacil a cada 21 dias pro resto da vida. Cara, Besotacil é uma injeção... É sofrimento. Cômoda, viu, cara? É dolorosa. Mas hoje em dia, apesar das pessoas não gostarem muito, mas você pode fazer com um pouquinho de anestésico, ajuda, tá? Não tem nenhuma contraindicação. E outra coisa, as pessoas ficam com muito medo de Besotacil. Hoje em dia, até para você aplicar uma Besotacil, tem que ser em hospital. Eu não vejo o menor sentido disso. A chance de você ter uma alergia a Besotacil é muito, muito baixa. Obviamente, você tem que ter um cantinho preparado, que existam medicações para o mínimo, pelo menos um corticoide, uma adrenalina, alguma coisa assim, que faz subcutâneo. E alguém com um mínimo preparo para fazer. Mas é muito... E principalmente esses pacientes que já usam cronicamente, eles não vão ter reação. Então, tu já tem febre reumática, já usa há 5 anos, o cara não quer fazer num posto de saúde, eu acho demais. Nesse caso é necessário, porque a prevenção da cardiopatia. Eu digo para meus pacientes, Besotacil é para evitar que você tenha uma nova crise e tenha um problema no coração novamente. O articular, artrite, a dor na articulação, melhora. Melhora facilmente quanto inflamatório. Agora o coração tem algumas sequelas que é pro resto da vida. Pronto. E uma coisa assim, o que a gente vê às vezes muito no consultório, o diagnóstico errado de febre reumática. E aí sim, o cara ficar tomando Besotacil de graça. Pronto. A febre reumática é uma doença de jovem, adolescente, criança e adolescente. A febre reumática em si. E precisa seguir alguns critérios para você dar esse diagnóstico. Tá? Você tem que fechar esses critérios. Depois que você fecha esses critérios, aí você pede um exame de sangue só para confirmar que ele teve contato com a bactéria, né? Que a gente chama de antistreptolizina O. É um nome feiozão, trava-língua, mas é o nomezinho do exame que você sabe se você teve contato com a bactéria ou não. O que é que os caras estão fazendo? Não estão respeitando os critérios, estão fazendo o exame de sangue e dando diagnóstico. E principalmente para pacientes adultos com 50 anos. É um paciente que tem artralgia o tempo todo, né? Paciente às vezes com fibromialgia, tá joia? Que tem artrose, entendeu? Que às vezes sente dor por todo canto. E às vezes diz, não, tô com dor no joelho, tô com dor no braço, tô com dor não sei aonde. Aí o cara pede todos os exames, tudo pra... Desnecessário. Aí pede lá um antistreptolizina. Ó, pronto, achei sua doença, tá aqui. Aí toma Besotacil no senhor de 50 anos. E passa por longos períodos. Então não funciona dessa forma, tá?
E interessante, aqui são 4 pessoas. Se fizer o ázalo, provavelmente um dos 4 vai dar porque positivo. quem nunca teve contato com a bactéria ou infecção de garganta? Você tem contato todo dia. Realmente, eu quando criança vivia... Complicado. E outra coisa que eu digo sempre pro meu paciente, bezetacil não serve para dor. Não serve para dor. E eu vejo muita gente tomando para dor. Ela dá dor, né? Ela causa ela dor. Dá dor, né? Ela causa dor, agora para dor ela não serve. Ela não serve para dor. Agora, é como assim, tem muito efeito... As dores às vezes melhoram espontaneamente, naquele momento. Aí ela culpa, ela coloca o benefício do negócio na Besotacil, mas não serve para isso. Ninguém usa Besotacil para fibromialgia. Tá? Besotacil é um antibiótico. Tá, joia? Agora, realmente, você teve o diagnóstico de febre reumática, vai utilizar, na maioria das vezes, até os 18 anos, se o seu coração não foi afetado. Se seu coração foi afetado, e aí você tem os problemas valvares, né, os problemas principalmente válvula mitral, válvula aórtica, mas pode acometer tudo, tá joia? Aí a gente prolonga. E a tendência é que se use para o resto da vida, tá? Mas na maioria das vezes pode parar, em alguns momentos a gente pode parar até os 40 anos. Se for uma cardiopatia leve, que não progrida, então a diretriz dá esse benefício para a gente evoluir caso a caso. Só que, na maioria das vezes, como vai para a cirurgia, quando opera e troca a válvula, aí vai para o resto da vida mesmo. Caramba, doença... E é outra doença também extremamente limitante, viu? Cardiopatia reumática, principalmente depois da segunda, terceira troca, são pacientes muito limitantes e pacientes muito jovens. Também esse perfil de paciente é um perfil que às vezes a gente limita ele à atividade até de trabalho. Entendeu? Não é trocar a válvula e tá bom, não. Não. Ou seja, trocar a válvula em determinadas ainda situações não, porque realmente vai melhorar a função, só que, pronto, minha esposa é obstetra. Quando você faz 3 cesáreas, que eles chamam de iterativa, quando você abre isso aqui, é tudo fibrosado, porque é o tecido de cicatrização. Porque quando você abre, você rompe ligamento, rompe tudo, rompe aquela parte de sustentação, e ele vai cicatrizar. É que nem um corte. Quando você corta, fica uma cicatriz, né? Então imagina aqui, quando tu vai cortar osso, vai cortar estrutura, vai cortar tudo. Então isso aqui tudo fica aderido, tudo fica difícil, né? Às vezes o cirurgião não consegue, quando é muita troca de válvula, ele não consegue dar o ponto no canto certo, então ele bota a prótese no cantinho mais baixo, então fica uma posição, não é que fique errado, mas é o que dá para fazer. Então o coração ele fica, de certa forma, com muita restrição. Fora que o cara, às vezes, é um cara que tem que usar anticoagulante, tem que usar o Marevan por causa da válvula, entendeu? O cara bateu nele, fica roxo, sangra, cansa. Mesmo às vezes com a válvula boa, mas o coração já operou tanto que tá do tamanho de um boi. Então é um paciente que, além de precisar de muita medicação, é um paciente muito limitado. Entendeu? Então, na maioria das vezes, a gente pode realmente afastar ele de tudo. Isso é, assim, cara, isso nos leva a uma grande reflexão, né? Em que sentido? Vou voltar a falar na questão da ambiência, vou voltar a falar na prática de atividade física e na questão de hábitos. Ou seja, para evitar toda essa situação, nós temos que ter o quê, Toninho? Diga aí. Não, tem que ter bons hábitos. Agora, óbvio que nesse caso em específico da febre reumática, aí realmente é uma doença infecciosa que causa. Só que aí é seguir, os cuidados médicos. Porque o que acontece aqui? Todo mundo tem uma infecção de garganta que quer tomar uma azitromicina. Isso é clássico. Mesmo sendo viral, às vezes. Não faz o tratamento correto das coisas. Esse é o problema, não segue as recomendações. E a bactéria ganha resistência. E justamente. E às vezes faz 1 dia, 2 de antibiótico, entendeu? Então, nesse caso em específico, é seguir as recomendações e o tratamento adequado. Você está com e dúvida, sendo procura bem o médico. sincero, tem infecção de garganta que realmente é sugestível de infecção por bactéria, velho, toma uma Besotacilzinha. É o melhorzinho que tem. Dói, mas resolve. Entendi. Na verdade, procura o médico e manda ele empurrar a Bezetacil. Tem que confirmar que realmente tem. Mas tudo é uma questão realmente de você estar num ambiente adequado, que tenha informação adequada, tá? Porque o grande problema hoje nosso é desinformação. É informação demais, tudo tem informação demais. Tudo que você quiser tem informação para dar na pedra. Entendeu? Tu bota no Google, tem 800 tópicos só de um assunto. Então, é informação demais e às vezes as pessoas vão para mais fácil de ler. Para manchete, para o negócio. Então, para tudo na vida,
confie em quem você está procurando, entendeu? Se você vai para o seu médico, confie nele. Se você não confiar, procure outro, entendeu? Mas vai e confie no que ele está lhe orientando. Doutor Toninho, confio agora nos seus dizeres, nos seus falares aí. Se eu fosse lhe procurar, onde é que a gente lhe encontraria nesse mundão gigante da internet? Diz aí teu contato, teu e-mail. Eu sou tempo do e-mail, eu sou um dinossauro. Já ia dizer, teu Facebook, ou seja, teu Insta, teus canais de atuação aí. Bem onde a gente fácil. pode lhe acompanhar seu dia a dia aí. Não, no meu dia a dia eu posto muita coisa no Instagram, que é doutor.antoniomelo. Tem também o canal do YouTube, né? As redes sociais no geral, que o que eu posto numa coisa, eu posto em todas. Eu sou meio preguiçoso para essas coisas, então todo mundo vê a mesma coisa. Tá, joia? Então é mais fácil, se quiser ir pro Instagram, tá valendo, tá? E aí lá a gente dá todas as informações, né? Eu sempre fui muito fã dessa questão de dar informação. Acho que eu comecei isso faz muito tempo. Logo quando eu cheguei aqui, a gente começou muito. Porque é o que eu sempre falo. Um paciente bem informado, ele é... Por mais que alguns médicos, às vezes, não gostem, né? Porque, às vezes, o cara pergunta demais. Eu prefiro que ele seja muito bem informado quando vá para uma consulta. Porque, se ele tem dúvida, aquilo, no geral, vai dar problema, porque ele vai ter medo de fazer alguma coisa. Entendeu? Vai ter medo de tomar uma medicação, não vai confiar adequadamente no que eu falar. E tem muita coisa que eu falo. Ó, para você ter noção, teve um paciente que foi fazer um parecer de catarata. E ele saiu para botar um marca-passo. Nossa, mano. Então, assim, você tem que confiar muito no cara pra eu dizer, ó, ele não tá sentindo nada. Mas eu disse, ó, isso aqui tá alterado, você tá com os batimentos muito baixos, tá bloqueado, ele não fazia nenhum uso de medicação, você tem que ir pra urgência agora, você tem que colocar um marca-passo. Ah, mas eu não tô sentindo nada. Eu falei, olha, isso aqui você pode morrer quando sair do consultório. Aí expliquei. Tem que explicar tudo direitinho. Porque... E você realmente tem que confiar muito no cara que diz isso. Porque minha especialidade coração é um bicho muito falso. Às vezes, como eu lhe falei, lembra quando eu falei na questão do infarto? A placazinha não é aquela placa que vai até o fim top que dá sintoma. É uma placa que não dá sintoma até ela quebrar. Então, ele é muito falso. Por mais que às vezes você faça todos os exames, você mesmo viu, sua mãe fez um eletro lá, deu normal, por mais que você faça todos os exames, às vezes você infarta no outro dia. Então, é um órgão muito, muito falso. E o que foi que eu aprendi? Quando eu fiz a faculdade, eu entrei na residência de clínica médica. Eu acho que o que me modificou mais na vida foi a residência de clínica, porque você começa a ter noção de tudo. E você começa a olhar os sinais do paciente. Demais até. E quando você entra em cardio, você vê que você precisa saber de muita coisa, porque o coração ele não é uma bola que fica isolada aqui no corpo, não. E um mínimo sinal que às vezes eu detecto, aquilo dali às vezes diferencia se o cara vai ter uma complicação grande ou não. Entendeu? Então, eu sempre gostei de dar informação a esses pacientes por isso. Até para eles terem confiança quando eu disser alguma coisa. Porque às vezes é ruim, às vezes você tá você vai às vezes para tratar uma pressão alta e você descobre que seu coração está crescido. Tem muita coisa que impacta muito. Entendeu? Porque às vezes você não acha que aquilo está tão grave, porque às vezes o coração, mesmo ele crescido muito assim, ele sustenta. Ele sustenta até as últimas, entendeu? Então imagina tu chegar no consultório, não, minha pressão está um pouquinho mais alta, eu faço teus exames, bicho, teu coração aqui está funcionando 20%. Vamos tratar. Então o cara tem que confiar em mim. Então para ele confiar em mim, ele tem que saber que eu sei das coisas e tem que ter o acompanhamento. Então eu faço questão realmente no consultório, paciente grave, tem meu telefone, as secretárias, todo mundo lá, tá treinado mandou, teve dúvida da medicação, manda para lá, eu respondo. Porque medicina é isso. Nem todo mundo vai se dar com aquela medicação. Pode dar 90%, mas 10% não dá. E eu tenho que saber trocar o remédio. E também nem posso obrigar o cara a utilizar o remédio. Entendeu? Então tem que ter essa confiança. Essa relação médico-paciente para mim é fundamental. Porque se você não tiver, o tratamento vai dar errado. Porque medicina não é 100% para tudo. Jamais. E nunca vai ser, porque é uma relação humana. Entendeu? E nem toda pessoa vai ter o benefício com aquela medicação. Então você tem que saber trocar o remédio. Tem às vezes momentos que você não vai ter remédio. Tem muita cardiopatia grave que você tem que chegar no ponto e dizer, olha, meu limite é aqui,
mas eu tô com você até o final. Entendeu? Até, ó, eu já passei todos os remédios, não tem mais nenhum remédio aqui que a gente consiga, mas você vai me dizendo que vai sentindo que eu vou tentando resolver. Tem muito paciente que eu faço isso. Mas é justamente por isso, porque eu acredito numa relação médica muito próxima. Humanizada, né? Muito próxima, porque eu sou muito fã desses métodos das antigas, que é nas casas, entendeu? Hoje em dia eu ainda faço, às vezes, consulta domiciliar, mas pela rotina, às vezes, fica difícil. Mas boa parte dos meus pacientes eu me contacto o tempo todo, principalmente paciente grave. Entendeu? Porque aí é aquele objetivo, é estar junto até o final. Entendeu? Quando a gente já sabe que o negócio não vai responder da melhor forma, então eu digo, ó, tá meu telefone, ligue pra mim o tempo que você quiser, se tiver dúvida numa unha, pode mandar, tô nem aí. Entendeu? Porque é isso que vale no final. E outra coisa, sempre tentar dar qualidade de vida pro cara. Porque, pô, tem muito remédio que às vezes não dá certo. Eu sei que talvez fosse o melhor remédio, mas o cara não tá se dando. Então troco por um que tolera. Entendeu? Vamos acompanhar. Se der uma cansadinha, a gente aumenta um pouquinho aqui, vai fazendo um ajuste até onde der, até onde está o limite. E depois que passa o limite da medicina, aí vai o limite humano. Entendeu? Vai a relação humana, o conforto e tudo mais. E depois a fé. É importante a fé. Enfim. Independente no que seja. E depois a fé. Vai na fé, vai no humano, e depois vai na medicina. É. Toninho, eu agradeço demais por sua presença aqui. Agradeço pela aula. Tive aula, Felipe. O que, é que você achou da aula do Sensacional. Antônio aqui? Sensacional mesmo. Foi, assim, muita informação, muita coisa proveitosa. Fantástico o episódio. Agradeço demais. Sinta-se aqui com as portas abertas para um próximo convite. Depois eu quero ser um entrevistador, quero ser que nem Felipe. Você é muito bom em gestão, então a gente vai procurar aqui uma outra oportunidade. Nós não vamos falar apenas de coração e vamos para o setor de gestão. Outro ponto que você é muito bom, que eu lhe considero muito bom, e eu acho que é um assunto que você também se interessa, que é interessante. Eu topo, poxa. Esse tipo de podcast, de dar informação, porque aqui a gente não fala só a informação clínica, fala da sua experiência. Isso é importante em determinados... Lógico que a medicina tem que ser baseada em evidência, sempre. Só que tem um ponto que não existe evidência, que vai no seu tato, no seu feeling. E orientar as pessoas justamente porque quanto mais informações elas tiverem, melhor elas se cuidam, tá? Então, por isso que eu acho que esse tipo de podcast, pô, isso é sensacional. Por isso que eu parabenizo demais, né, pela iniciativa. Sei que isso demanda um tempo seu muito grande, e eu não acho que você é uma pessoa que tem muito tempo, entendeu? Então, é uma abdicação, de certa forma, para informar as pessoas. E aqui tem muita informação independente da área. Eu acho que você consegue pegar informações aqui para aproveitar para qualquer área, tá, joia? Tanto da vida, quanto de medicina, no direito, em tudo. Tá bom? Show de bola. E eu acho que uma pequena informaçãozinha ficar na pessoa, isso aqui já é válido demais. A gente já fez o nosso papel e o intuito do Fala Doutor é justamente isso. É trazer informação de todas as áreas possíveis e inimagináveis aqui para a população e para esse mundão aí. Uma salva de palmas para o nosso convidado Antônio aí. Eu acho... Aê! Não, o outro. Aê! Segura! Aê! Valeu, doutor Felipe! Depois de 5 tentativas. É o que vale, é o improvisation que é o bacana. Pessoal, então, qualquer dúvida, segue o canal aí, procura aí as redes de Dr. Antônio, que vai deixar aí, nosso amoroso Toninho, é o cara, né, simpático. Menino de triunfo. Beleza? Segue aí. Forte abraço, meus queridos. Valeu, beijo. Valeu. Uou! Jô Soares.